Imagina só, o apóstolo João, depois de ter visto um mar todo agitado e até meio assustador, vira o olhar para a terra e, de repente, uma coisa totalmente nova aparece. Não era nada assustador como o mar, sabe? Parecia um cordeirinho bem fofinho, bem calmo. Mas aí, quando ele abriu a boca para falar, nossa, o som que saiu era outra coisa. Era a voz de um dragão. Pois é, vamos tentar descobrir juntos qual é o segredo por trás dessa história. Porque às vezes as coisas não são bem o que parecem, né? Uma coisa pode parecer toda boazinha por fora, mas lá no fundo ser bem diferente. Então, o João conta pra gente que essa nova criatura não veio de um lugar barulhento, cheio de confusão, como aquela primeira que ele viu. Não. Ela surgiu da terra, sabe? Um lugar tranquilo, um lugar de paz. Pensa numa plantinha crescendo no jardim. Ela cresce quietinha, devagarinho, sem fazer nenhum barulho, né? Foi exatamente assim que esse novo poder apareceu. E justamente por ser tão calmo e diferente, todo mundo ficou curioso e parou para olhar. E olha só que interessante. Ele era bem diferente. Tinha chifrinhos que pareciam de cordeiro, que lembram a gente de coisas boas, de Jesus. Ele também não usava a coroa, então não parecia um daqueles reis mandões, sabe? E no comecinho, ele defendia duas coisas muito, muito importantes. Que todo mundo pudesse viver em paz e que cada um pudesse amar a Deus do seu próprio jeitinho. Mas aí que a história muda. De repente, tudo vira de cabeça para baixo. Aquilo que parecia tão bom e tão mansinho começou a mostrar quem era de verdade. A diferença era gigante. Por fora, um cordeirinho. Mas as palavras que saíam da boca dele eram de um dragão. De repente, ele começou a falar coisas contra Deus, a desobedecer, igualzinho àqueles reinos malvados que já tinham aparecido antes. E é aqui que está o grande problema. Lembra que ele tinha prometido liberdade para todo mundo? Pois é, ele quebrou a promessa. Começou a obrigar as pessoas a querer mandar no que elas pensavam e no que sentiam no coração. Esqueceu de tudo que tinha falado no começo. Mas como é que ele conseguiu enganar tanta gente assim? A gente fica se perguntando, né? A Bíblia conta que ele usou um truque muito, mas muito esperto para fazer todo mundo acreditar nele. O plano dele era mais ou menos assim, ó. Primeiro, ele fazia todo mundo olhar para um outro poder, um bem antigo, que já tinha feito muito mal para o povo de Deus. Depois, ele fazia umas coisas que pareciam mágica, uns sinais incríveis, tipo um show mesmo, para todo mundo ficar de boca aberta. E aí, com esses milagres, ele dizia, tá vendo só? Deus está do meu lado. Mas era tudo mentira. E sabe o que é pior? Funcionou. As pessoas viam aquelas coisas acontecendo e ficavam maravilhadas. Elas pensavam, uau, isso com certeza vem de Deus. Elas mal sabiam que por trás daquele show todo tinha um grande engano para tentar conquistar o coração delas do jeito errado. E então a história chega no ponto mais importante de todos. Uma decisão, uma escolha final que cada pessoa no mundo inteiro ia precisar fazer. Foi aí que apareceu a ideia de uma marca. Mas essa marca não é para dar medo, tá? Ela é sobre amor. É uma escolha que mostra para quem a gente é leal de verdade. De um lado, obedecer a Deus porque a gente o ama, e do outro, obedecer aos homens. E essa decisão de quem amar e obedecer não era uma coisa pequena, não. Ia mudar tudo no dia a dia. Coisa simples, sabe? Como ir na feira, brincar com os amigos, trabalhar. Tudo ia ser diferente dependendo de quem morava no coração. Deus ou os homens. E aqui vem a parte mais linda. Mesmo que parecesse que o mundo todo estava sendo enganado, um grupo de pessoas não ia aceitar essa marca. Eram as pessoas que amavam a Deus de verdade com todo o coração. E o próprio Deus ia dar uma força especial para elas ficarem firmes, mesmo que fosse difícil. E agora sim, a gente chega na parte mais cheia de esperança da história. Porque no fim das contas, a verdade sempre vence e o verdadeiro herói da história aparece. Essa história toda faz a gente pensar numa coisa muito importante, até para hoje em dia. Com tanta coisa acontecendo, como é que a gente consegue saber o que vem de Deus de verdade e o que é só enganação? A resposta está aqui, nessas lições que a história nos deixa. Primeiro de tudo, a gente precisa confiar mais no que a Bíblia diz do que em coisas incríveis que a gente vê por aí. Segundo, Deus chama a gente para perto dele por amor. E é por amor que a gente segue a ele, não por medo. E a promessa mais linda de todas, quem escolhe ficar com Deus vai estar para sempre seguro nos braços dele. No final, a verdade mais importante é esta aqui. Nessa história gigante do bem contra o mal, só existe um cordeiro de verdade. E o nome dele é Jesus. Ele é o único que merece toda a nossa confiança e todo o nosso amor. E olha, a história termina com uma esperança maravilhosa.
Deus promete que vai mostrar a verdade para todo mundo que procurar por ela de coração. A vitória do amor de Deus já está garantida. E um dia, bem pertinho, todos os filhos fiéis dele vão morar com ele para sempre. E essa história toda deixa essa perguntinha no nosso coração. Não para a gente ter medo, mas para encher a gente de amor. Como é que a gente pode, nas coisinhas pequenas de cada dia, tipo um abraço, uma palavra de carinho, mostrar que a gente ama Jesus, o nosso Cordeiro de verdade?